Vamos ao ponto da ordem, como é hábito todas as semanas, com o bastonário da Ordem dos Advogados, João Massano, que já está no estúdio. Vamos começar pelo tema que tem marcado o dia e vamos começar com estas imagens do momento em que o casal, o padrasto e a mãe dos meninos abasteceram o carro quando entraram pela fronteira portuguesa, já muito perto de Miranda do Douro, onde foram captadas estas imagens de videovigilância do posto de abastecimento onde abasteceram o automóvel. Foi, de resto, a mulher que colocou o combustível na viatura, um pequeno monovolume da marca Opel. Ela tem 41 anos, chama-se Marine Rousseau. Já mostramos também, aqui está a imagem desta mãe que abandonou os dois filhos na estrada entre a Comporta e Alcácer do Sal. É o tema com que iniciamos o comentário desta noite. Sr. Bastonário, bem-vindo. Boa noite, Pedro. Muito pequeninas estas crianças, uma de 3, outra de 5 anos, deixadas assim perdidas junto à estrada. Tiveram sorte, alguém as encontrou. Mas vamos falar, porque há aqui uma série de questões que se cruzam, até porque o crime é cometido pela mãe e o padrasto em Portugal. Mas as circunstâncias em que acontece o crime Eles foram detidos em Portugal. Então podemos começar por aí. Repare, então as crianças dizem-lhes que vão brincar para procurarem... Sim, vendam os olhos das crianças e dizem-lhes para procurarem um brinquedo e depois desaparecem e deixam ali as crianças, que por sorte aparece o padeiro local que as recolhe. Eu não sei como é que alguém consegue fazer isto a crianças, ainda para mais a mãe. Qualquer pessoa fazer isto já é incompreensível. E eu pergunto-me, o que é que se está a passar com as pessoas? Sinceramente, temos falado de casos destes ultimamente e é chocante tudo o que nos vai chegando aqui e que temos que comentar. Este caso, ainda por cima, com a guarda atribuída à mãe, saem de França, há uma participação de rapto internacional em França. Daquilo que sabemos, sim, a guarda estava atribuída à mãe, mas há um rapto parental, de facto, com a vinda das crianças para Portugal. O crime é cometido pela mãe e pelo padrasto aqui em Portugal. Eles são detidos em Portugal, mas tinham ao mesmo tempo já denúncias feitas na polícia e no Ministério Público franceses. E agora é preciso desfazer estes nós. Eu diria que, em princípio, o que parece ter acontecido é que saíram com as crianças do país sem autorização do pai, que deveriam ter, e por isso é que o pai terá apresentado... Mesmo dentro do espaço Schengen. É irrelevante. O pai tem o direito que as crianças não saiam do país sem sua autorização, neste caso. E depois, nós estamos a falar de crianças que não são trabalhadores, podem circular livremente. Não é para estas situações, porque senão qualquer pessoa podia sair com os filhos e não dava, desculpe a expressão, não dava cavaco ao outro progenitor. Mas não é isso que acontece. Porque o espaço de liberdade é para livre circulação de trabalhadores. Eu sei quais são as regras. Perguntei-lhe porque queria... Eu queria dizer-lhe o seguinte, que é... confesso-lhe que ficamos todos chocados quando vimos uma coisa destas. Depois... Tudo o que acontece a seguir, o pormenor de estarem num café calmamente quando estão perante esta situação que já todos sabíamos. Nós ouvimos o dono do café, o casal esteve hoje longo tempo, penso que foram longas horas no café, enfim... Demonstra pelo menos alguma coisa, uma ausência... Carregaram os telemóveis. Exato. E conversaram com antigos imigrantes portugueses em França. Tranquilamente, que parecem não ter qualquer peso na consciência pelo que fizeram. Agora, resta-nos saber o que é que vai acontecer a seguir. E o que vai acontecer a seguir para já vai ter que haver a terminação de uma medida de coação. Essa é a primeira coisa que vai ter que ser feita. O senhor magistrado... Eu queria, mas mais daqui a pouco, falar sobre a tipificação destes crimes. Mas queria perceber exatamente como é que as autoridades francesas e portuguesas se vão cruzar neste caso. Bem, para começar, estamos perante uma situação internacional que liga vários ordenamentos jurídicos. E a primeira situação que vai ter que haver é uma regulação do poder patronal, uma alteração, em princípio, face a estes factos que conhecemos agora. Mas esta tarde tínhamos notícia de que o pai já estaria a caminho de Portugal. E deve já ter pedido, ou deve estar para pedir, a alteração da regulação das responsabilidades parentais em França para, creio, ficar ele com a guarda das crianças numa situação destas. Acho que o que acabaram de fazer justifica plenamente a vir a comprovar-se a retirada do poder. É preciso perceber também, e nós citámos a imprensa francesa que escrevia esta tarde que a guarda tinha sido atribuída à mãe, porque é que não houve aqui um acordo
parental entre os dois para ter uma custódia partilhada das crianças. Ou até se, repare, quando se abandona uma criança desta forma, estamos a expor uma criança a um perigo real, que é crianças tão pequenas podem ser atropeladas na estrada. Sim, já iríamos a isso. Mas o que é importante... E a questão é saber com que velocidade vai decorrer este processo, porque devia ser rápido, pergunto assim, eu em França não consigo dizer, em Portugal não seria assim tão rápido. Eu esperava que fosse mais rápido, mas em França não sei como é que vai ser. Mas precisamente porque temos esta conflitualidade eventual de ordenamentos jurídicos, como se chama. Repare, mas dada a gravidade da situação, o facto de estarmos perante dois ordenamentos jurídicos do espaço Schengen da União Europeia, creio, e tem vindo a acontecer, a cooperação internacional aqui vai funcionar de pleno e as coisas vão andar rapidamente, até porque estamos a falar de crianças muito pequenas, que quanto mais cedo tiverem a definição das responsabilidades parentais, quem fica com elas, quem vai tomar conta delas, melhor para elas. Portanto, neste caso, eu acho que se justifica e acho que vai ser tratado com a urgência que requer a situação. A Ministra da Justiça, durante a tarde, também já deu indicações nesse sentido. Mas quanto aos adultos em si, independentemente do que vai acontecer agora às crianças, a mãe e o padrasto, eles são julgados cá e em França, porque no fundo cometeram aqui dois crimes em dois locais diferentes. Sim, eles têm o rapto em França. São dois processos a correr em dois países diferentes. Eles têm o rapto internacional em França e têm a exposição o crime de abandono em Portugal. Portanto, o que vai acontecer é que eles vão ser julgados aqui pelo crime de abandono e, em princípio, depois também serão julgados em França pelo rapto internacional. Eles cumprem primeiro uma pena em Portugal, são julgados em simultâneo nos dois países. Em princípio, o que vai aqui acontecer é que haverá uma cooperação e haverá um julgamento único e, em princípio, será em França, que será tudo junto e será feita, naturalmente, a ponderação dos crimes que foram, infelizmente, cometidos. Então vamos falar dos crimes, são violência doméstica, também peço perdão, o crime de exposição e de abandono, e na realidade seriam estes mesmos crimes se eles tivessem, pura e simplesmente, entre aspas, sido deixados sozinhos em casa. E aqui houve uma coisa completamente diferente. Eles foram deixados, abandonados, junto a uma estrada, ainda por cima numa zona rural. Não foi uma tentativa de homicídio, como é óbvio, mas podia ter terminado bastante mal. Existe alguma tipificação particular para aquilo que estas duas pessoas fizeram? Vamos chamar-lhe abandono agravado. O abandono é agravado na medida em que é cometido por ascendentes. Ou seja, é a mãe e o próprio padrasto que cometem o crime e por isso as circunstâncias são mais graves do que se fosse uma pessoa que não tivesse essa relação. Mas o Ministério Público pode ir além destes crimes? Assim, não. O Ministério Público tem que ficar na exposição ao abandono e na violência doméstica. Isso não pode passar daí. O que está aqui em causa é que são crimes extremamente graves e que poderão levar a consequências penais graves. Porque, repare, não obstante o que o Pedro disse, se tivesse acontecido um acidente grave, já haveria ofensas corporais graves e a moldura penal passaria para perto de 10 anos, ou poderia chegar até 10 anos. Se houvesse morte, também, porque poderia acontecer que eles fossem atropelados mortalmente. O que eu digo é claro que não parece ter havido uma intenção deliberada de matar, porque não teriam sido feitas as coisas de outra forma. Agora, deixar as crianças é uma espécie de vamos deixá-los aqui, logo vemos o que é que acontece e não queremos saber. Portanto, poderia ser desde alguém os encontrar, como felizmente aconteceu, até à morte, que eles não se preocuparam minimamente com este resultado. E o facto de eles terem calmamente, sem qualquer preocupação com as crianças, num café, também vai ter que ser ponderado porque revela uma falta de consciência e de ausência de qualquer culpa relativamente ao que aconteceu, que de facto também vai ter que ser ponderado pelo magistrado que vier a julgar o caso. O caso tem pormenores sinistros, como sabe. Os meninos foram deixados, cada um deles, com uma mochila que no interior continham uma muda de roupa para cada, também umas peças de fruta, uma garrafa de água. No fundo, parece revelar que, além de tudo, tiveram algum cuidado para que eles não ficassem sem qualquer comida, para ver se encontravam alguém entretanto. Mas o Pedro há pouco referiu uma coisa que eu acho que podemos sublinhar e devemos sublinhar, que é porque é que estas pessoas, sabendo ou querendo ver-se livres das crianças, porque não falaram com o pai, que pelos vistos está preocupado? Porque é que chegaram a este ponto? Havia outra pessoa, se não queriam ficar com as crianças,
Claro. Deixavam-nas ficar com o pai. Havia outra forma de resolver o problema. Este é um caso excepcional, eu diria, dramático, o abandono de dois meninos assim no meio de uma estrada, mas infelizmente temos assistido a outros casos de abuso e maus tratos, ainda por cima cometidos por pessoas que deviam estar a zelar pelo bem-estar e pela segurança. Eu estou a falar de um caso muito particular que foi tornado público esta semana, de uma creche em Marvila, onde houve abusos sexuais cometidos sobre crianças, também muito jovens, entre os 4 e os 6 anos. Pelo menos 4 crianças foram abusadas pelo auxiliar de educação. É suspeito, como é óbvio, o julgamento ainda não começou, mas era um homem que tomava conta dos meninos e das meninas na hora da sesta. A PJ tem uma expressão muito curiosa hoje na entrevista que eu li no Jornal Público, fala numa raposa no meio de um galinheiro. O pior é quando são as próprias instituições a colocar a raposa no meio desse galinheiro. Eu diria que nós aqui temos duas situações, a primeira e esta, que no fundo há uma violação do mesmo dever, que é o dever de tomar conta. São pessoas que deveriam tomar conta daquelas crianças e que fizeram precisamente o contrário e que as maltrataram. E devemos questionar-nos sobre o que é que poderemos fazer para proteger as crianças nestas situações. Porque mais importante agora é... Acha que existe uma falta de controle por parte de creches, infantários, instituições com crianças na hora de contratarem estes funcionários? Mais do que contratarem, primeiro, estamos a falar de uma pessoa que teve 2 anos a tomar conta de crianças e que esteve sozinha com essas crianças. A Polícia Judiciária desconfia que há mais vítimas. Fala-se em 6, pelo que eu vi. O que eu acho que temos que pensar agora é o que é que nós vamos fazer para que isto não aconteça no futuro. Se faz sentido, primeiro... E o que é que vamos fazer? E o que é que vamos fazer? O rigor nos antecedentes criminais das pessoas que tratam e que estão com crianças é óbvio que tem que acontecer. Tem que haver esse cuidado dos registros criminais e de saber o que é que aconteceu no passado. Daí ponderar-se se não deve haver esse acesso prévio obrigatório. Depois, em determinado tipo de situações, considerando os casos que têm vindo a acontecer, se não deveriam estar pelo menos 2 pessoas. Pelo menos 2 pessoas nestas circunstâncias a tomar conta para que, se houvesse alguém que pudesse ter alguma tentação, já seriam 2, já será mais difícil. Eu creio que temos que ponderar, no fundo, com quem é que deixamos as nossas crianças. E uma mudança de regras a esse nível? Eu acho que é... Sim. Diga, Pedro. O SNS tem um livro muito curioso, pode ser descarregado online, gratuitamente, chamado Aqui Ninguém Toca. Não sei se tem conhecimento. Está aqui uma imagem do livro e que pode ser, de facto, uma ótima ferramenta para pais e crianças, para que saibam o que fazer e como identificar este tipo de comportamentos. Para as crianças nem sempre é fácil perceber logo num primeiro momento que estão a ser abusadas. Mas é curioso, porque uma das crianças... Sim, o caso chegou a público e foi denunciado precisamente uma das crianças. Tinha já anteriormente falado com os pais, discutido este problema em casa. Exatamente, é que esse é um pormenor muito importante. Nós pais, muitas vezes, temos receio de falar com as crianças sobre assuntos que envolvam este tipo de condutas, mas é muito importante ter a coragem de falar com elas, como esses pais tiveram, porque despertou na criança uma consciência do que lhe estava a ser feito, que a levou a falar com os pais. Se a criança não tiver qualquer noção disso, não consegue relatar aos pais que aquilo é um crime ou que é algo errado, porque ela não tem essa noção. Daí a importância do livro e a importância dos pais falarem com as crianças sobre os temas de forma didática, pedagógica, para que elas consigam identificar sempre que alguém faça algo que possa naturalmente ser considerado errado, mas elas têm que saber que é errado, porque senão elas não sabem, se ninguém lhes disser. E isso é muito importante que se diga. E há outra coisa que eu acho que tem que ser ponderado, que é, para além daquilo que já referimos, os canais de denúncia são muito importantes. Canais de denúncia anónima e que permitam às pessoas denunciar este tipo de situações e que quem recebe essas denúncias efetivamente verifique e, se não verificar, possa vir a ser responsabilizado por elas. Porque estes casos estão-se a suceder muitas vezes, de uma forma ou de outra, com um ou outro pormenor diferente, mas já temos tantos casos de pessoas que estão com crianças que não deveriam estar lá, que temos que mudar a forma como admitimos estas pessoas que, no fundo, estão a tratar do futuro desta sociedade e que estão a traumatizar estas crianças.
é tão importante falarmos assim destes alertas. O João quer ainda referir-se à flotilha para Gaza. Vamos agora mudar de tema e dos seus elementos detidos em águas internacionais e humilhados pelo Ministro da Segurança Interna de Israel. Por onde é que quer começar exatamente? É que, de facto, hoje temos 3 casos que são chocantes, cada um à sua maneira. Como é que é possível, no mundo em que vivemos, isto faz lembrar há uns tempos que eu via, há uns anos, muitos anos atrás, em que eu via cabeças de inimigos espetadas em estacas, acho que era em África. Era esse, o Estado Islâmico também fazia isso. Esse tipo de prática eu pensava horrenda. que isto já não acontecia. Ou seja, alguém que pega em pessoas... Eu posso não concordar com a causa destas pessoas, mas isso não me dá o direito de pôr estas pessoas ajoelhadas, com a testa no chão, com as mãos amarradas, com este tratamento absolutamente degradante, filmá-las, divulgar nas redes sociais com a amplificação que tem, uma vez que o vídeo se tornou viral. Isto é uma humilhação universal, mundial. Isto não faz sentido absolutamente nenhum. E mais, independentemente da condenação que o Estado de Israel fez relativamente a tudo o que foi realizado e tudo o que apareceu, condenando publicamente, e bem, o Sr. Primeiro-Ministro condenou estas atitudes, o Estado de Israel deve responsabilizar-se pelas atitudes desta pessoa que era Ministro. E é Ministro, eu saiba. É Ministro. Estamos a falar de um Ministro que ainda está no Governo. Porque a força política que este Ministro representa é o que sustém. Eu sei, sustém aquela coligação. Agora, eu acho que temos de nos perguntar se queremos viver neste faroeste internacional, não é? Esta semana os governos europeus estão, como se sabe, a pressionar Israel e os seus embaixadores, mas na próxima semana não sabemos o que vai acontecer. Provavelmente o caso fica já arrumado num canto e essa pressão há de diminuir, ao mesmo tempo que Israel há de continuar a bombardear populações inteiras no sul do Líbano, também em Gaza, a matar jornalistas. É que estas pessoas iam... Era uma missão humanitária, Pedro. A ocupar ilegalmente a Cisjordânia. Como é que se leva o Estado hebraico a cumprir o direito internacional e também os direitos humanos que vai ignorando de forma sistemática? Eu diria que a única forma que parece ser eficaz, no mundo atual em que vivemos, é a pressão diplomática e as sanções. Agora, neste momento, nós sabemos que aplicar sanções a Israel não é propriamente algo que seja fácil. Se eles conseguem os Estados fazer isto... entram aqui numa contradição óbvia. Claro, porque repare, no fundo se tu és do meu lado, tu podes fazer isto porque és bom, se tu não és do meu lado, tu já não podes fazer porque és mau. Mas a mesma coisa. E este é o problema do direito internacional neste momento. É que não tem força para se impor de forma universal e vai depender, no fundo, da lei do mais forte. Hoje o Presidente da República falou sobre este tema, pediu um olhar preventivo da Europa sobre Israel. O que é que pode ser este olhar preventivo para os países, por exemplo, da União Europeia, para Portugal? É assim, eu acho que a Europa está numa encruzilhada tremenda. A Europa está entre diversas potências, Estados Unidos, China, Rússia, e neste momento não tem outra hipótese que não seja, acho eu, assumir a sua soberania e autonomizar-se relativamente às outras potências. Porque se a Europa continua à espera ou dos Estados Unidos, ou da China, ou de outro país qualquer, a Europa vai cada vez mais ficar enfraquecida perante todos os outros. Eu não defendo, naturalmente, uma guerra, nada disso, sim, mas claro, a Europa tem que se fortalecer internacionalmente, senão não conseguirá sobreviver. Vamos a outro tema, porque esta semana ficámos a saber que o PSD vai propor alterações à proposta de lei para acelerar os megaprocessos e vai retirar a possibilidade de aplicar multas até 10 mil euros aos advogados que usem um expediente que é muito criticado pela Justiça, as chamadas medidas ou manobras dilatórias, como quisermos dizer. Eu ouvi a sua reação, percebi que ficou satisfeito enquanto bastonário. O que eu lhe queria perguntar é se entende que os juízes se possam sentir indignados neste momento com esta decisão do PSD. Eu não acho que os juízes possam ou devam sentir-se indignados. Em primeiro lugar, eu critico o Governo, e já tenho feito isso, mas neste caso, obviamente, eu tenho que elogiar a posição do PSD, que é o grupo parlamentar que apresentou a proposta alterada, que reconheceu que era preferível, em vez de deixar sujeitos processuais, que incluía advogados, etc., clarificar e dizer que isso não inclui os advogados. Obviamente, como bastonário que se bateu por essa alteração, eu fico satisfeito por haver diálogo e o grupo parlamentar ter ouvido aquilo que foi dito por nós
e que, de facto, conduziu a este resultado que me deixa muito satisfeito. Esta proposta também não é um julgamento em causa própria, porque se olharmos para a composição das bancadas parlamentares, tanto do PSD como do Partido Socialista, eu fui até ao site da Ordem dos Advogados, que tem uma referência a isso, entre 1/3 a 40% são advogados, e é natural que eles não queiram aplicar possíveis multas a eles próprios. Repare, já falámos aqui sobre duas coisas que são a resposta ao que está a perguntar. Primeiro, nós temos um problema grave nos megaprocessos, que é a fase do inquérito e o tempo que demora normalmente o inquérito e a investigação. E temos um tema que eu também reconheço, que é a questão da disciplina dos advogados. É aí que nós temos que ir. Os advogados... Mas que tipo de disciplina, que sanções não, repare, é que a Ordem pode aplicar? Defendido, vai retirar a cédula dos advogados? Vai suspendê-los? Repare, o que eu tenho defendido é alterações às normas disciplinares da Ordem dos Advogados e que regem a conduta dos advogados, que permitam inclusivamente a suspensão preventiva de advogados em situações muito graves que requerem esse tipo de sanção. E eu defendo que hajam processos disciplinares mais rápidos, de maneira a que não se espere anos e anos para chegar ao fim e se consiga punir aqueles que de facto violam as normas do Estatuto. Mas multas não. As multas não faz sentido, porque, repare, um advogado, quando age, não age por si, age em nome de outra e em representação dos interesses do cliente. Recuar nessa certeza, se perceber que, entretanto, os megaprocessos continuam a arrastar-se pelos tribunais? Primeiro, acha que os megaprocessos devem continuar? Eu tenho dúvidas. E o problema do arrastamento tem a ver com a dificuldade de gestão dos processos. Portanto, se falar com qualquer juiz que tem um megaprocesso a seu cargo, ele vai dizer que não quer megaprocessos. João Macero, muito obrigado. Voltamos a ver-nos na próxima semana. Obrigado, até para a semana.